Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso encontro semanal chamado Open Meeting, que ocorre todas as quintas-feiras aqui nessa sala, nesse mesmo horário, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas sempre fazemos aí, todas as quintas-feiras, estamos aqui presentes fazendo a nossa reuniãozinha semanal. E eu vou passar, antes da gente começar, né, nós temos aqui algumas regrinhas básicas que eu vou passar aqui, para que a gente possa ter uma apresentação boa e que ande de uma forma legal, tá bom? Então, como eu estou dizendo aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar a dar algumas instruções que eu acredito que a maioria já saiba, mas eu vou reforçar um pouquinho essas instruções de como usar o Google Meet para que a gente possa ter um andamento bacana aí da nossa reunião, certo? Então, primeira coisa, usando o Meet no computador, tá? Vou falar primeiro usando o Meet no computador. No computador vai funcionar da seguinte forma: nós temos aqui essa tela, certo? Que vocês estão vendo aqui, todos estão vendo uma tela assim, certo? Temos aqui o microfone, câmera, temos aqui o compartilhamento que vocês não precisam usar, temos as reações, temos esse outro aqui que é a legenda, não precisa usar, temos a mãozinha que é para tirar dúvida, mas a gente sugere que deixe a mãozinha para usar no final, ou se quiser, tiver alguma dúvida, pode usar o chat que está aqui ao lado, nesse balãozinho aqui, certo? E temos esse botão vermelho que eu peço para que vocês não apertem para não saírem da reunião, ok? Então, vou pedir o seguinte, para vocês focarem nesses dois botõezinhos aqui do lado esquerdo, que é o microfone e a câmera, para que vocês mantenham assim, tá? Fechado. Por quê, Márcio? Porque, por exemplo, a câmera até não tem tanto problema, mas o microfone, ele capta o som. E captando o som, o Google Meet automaticamente vai direcionar a câmera para aquele barulho. Ele vai escutar o barulho, detecta o barulho e vai direcionar a câmera para lá. Isso atrapalha o andamento da apresentação, atrapalha o apresentador. Ele acaba perdendo a concentração e acaba não sendo tão boa quanto deveria ser a apresentação, certo? Então, por via das dúvidas aí, por precaução, a gente pede para que mantenha o microfone e câmera fechados, ok? No celular funciona basicamente do mesmo jeito, tá? Muda só um pouquinho as posições aí dos botões, mas eu vou pedir para vocês também não apertarem o botão vermelho e para manterem o foco nesses dois botões aqui também, manterem eles fechados, né? Que é a câmera e o microfone. Se vocês quiserem ver os outros botões lá que eu falei, né? Mãozinha e tudo mais, está aqui nesses três pontinhos. É só você clicar, você vai ver aqui, vai ver o chat também, tá? Se quiserem testar as reações, quiserem testar o chat, fiquem à vontade, podem escrever aí no chat quem te convidou, de onde você está vindo, qual o seu nome, entendeu? Se é a sua primeira vez aqui na reunião ou não. Fiquem à vontade em compartilhar essas informações, ok? Então, agora, para dar início à nossa reunião, que é composta de 3 momentos, tá? O primeiro momento é um treinamento empresarial, onde uma pessoa vem aqui compartilhar os seus conhecimentos, alguma estratégia que está usando para que possa nos ensinar isso e otimizar o andamento do nosso negócio. O segundo momento é o plano de negócios voltado a todos, principalmente a quem é novo e quem é convidado. E um terceiro momento, que é um momento mais informal, é o nosso cafezinho virtual, que ele chama de cafezinho virtual, aonde você pode esclarecer as suas dúvidas, você pode comentar o que você achou da apresentação, pode complementar alguma informação, se você tiver alguma informação para complementar. É o momento onde a gente abre as câmeras, abre o microfone e fica à vontade para falar, certo? Então, assim, dando sequência aqui, dando seguimento à nossa noite, vamos começar com o primeiro momento aqui que eu falei para vocês, que é de um treinamento empresarial, e hoje vai ser feito pelo nosso querido amigo Alexandre Manzano, que é lá de Presidente Prudente. Ele é gerente de relacionamentos no Banco do Brasil, já está nesse negócio há muito tempo e é professor de formação, casado com a Marta, que estava aqui conversando conosco até agora há pouquinho, uma pessoa incrível, maravilhosa, assim como ele também, extremamente inteligente. E aí o Alexandre hoje vai compartilhar alguma coisa que eu tenho certeza que vai ser muito bom, então eu sugiro para vocês que vocês peguem papel e caneta, prestem muita atenção no que ele vai falar, porque ele tem muito conhecimento e muita didática para falar o que ele vai falar hoje. Então, Ale, a sala é toda sua. Muito obrigado, Márcio. Boa noite a todos. E antes que eu comece, parabéns aí, Márcio, pelo seu aniversário comemorado ontem.
tá? Muita felicidade, sucesso. Vamos chegar a diamante, vamos lá conhecer as praias do mundo. E, ó, isso que eu estou fazendo aqui é o início da minha apresentação, pessoal. Por quê? Porque eu estou usando algo que todo mundo usa, que é a comunicação. A gente utiliza de vários meios, né? Telefone celular, computador, televisão, rádio, sinal de fumaça, mas todo mundo se comunica, tá? Então, o tema hoje do meu treinamento nada mais é do que essa importante situação que todo ser humano tem que se habituar, que é se comunicar. E se comunicando, fazer contato. Isso. A gente precisa fazer contato. E fazer contatos, Márcio, fazer contato, pessoal, é o básico do nosso negócio, tá? Porque as pessoas só vão conhecer os produtos que a gente trabalha, a oportunidade que a gente tem aqui na Emo e o que a gente faz se a gente comunicar. Não adianta a gente ser 007, agente secreto da Emo aí, não. Nós temos uma excelente oportunidade para as pessoas que estão cansadas de buscar uma mudança na vida e que não encontram aí na sociedade. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade de achar uma oportunidade de crescer e de ser feliz. Então, você que está aqui pela primeira vez assistindo essa apresentação, seja na gravação, ou seja, aqui agora, nesse momento, saiba que eu vou te mostrar a principal ferramenta nesse negócio, tá? Que é fazer o contato, tá? Mas antes, vamos um pouquinho de história, tá? Isso daqui, pessoal, que você está vendo agora na sua tela, é uma tela, é uma parede de uma caverna na Colômbia, né? E esses desenhos, esses afrescos aqui, são que a gente podia chamar de arte rupestre. Rupestre por quê? Porque é dentro de uma caverna, né? E ela tem aí 12 mil anos, ou seja, há 12 mil anos, uma comunidade, um grupo de pessoas foi naquela parede e colocou a história do dia dela, né? De como ela caçou, de como ela pescou, se ela se divertiu, se ela rezou, se ela costurou se ela teceu algum tipo de tecido, né, uma rede, se ela comeu, se não comeu, se choveu, se não choveu, ou seja, ela deixou uma mensagem, e essa mensagem chegou a gente 12 mil anos depois, tá? E Dale Carnegie, né, que é um grande estudioso das relações humanas, ele fala que a comunicação é a base de todas as relações humanas, porque é ela que dá o sentido de comunidade, né? Olha só que interessante, comunicação e comunidade, né? Então, quer dizer, é a ação que a comunidade faz quando ela está junta. Então, e isso, pessoal, permeia os nossos dias até hoje, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, de tecnologia, é a mesma coisa, ela só vai aprender através da comunicação e da interação com as pessoas, né? E por que comunicar é essencial nesse negócio que a gente faz, que é o marketing de rede, né? E eu pedi para a IA, a inteligência artificial, me explicar numa frase resumida. E olha o que ela falou para mim. Porque a comunicação eficaz fortalece relacionamentos, transmite confiança e impulsiona o crescimento da rede por meio da duplicação e do engajamento. Foi isso que a inteligência artificial me respondeu. Muito parecido com aquilo que aquele estudioso do século passado disse. Interessante, né? Porque quando a gente vai e une o passado com o presente e o futuro, a gente chega à conclusão que a gente não mudou muito. A gente precisa se comunicar para que a gente consiga sobreviver em sociedade, né? E no marketing de rede, a comunicação é o alicerce que sustenta as conexões, que inspira a confiança e impulsiona a duplicação. Isso reflete a essência da frase que o Dale Carnegie falou, que onde a comunicação é a base de todas as relações humanas. Certo? Então, resumindo, é importante se comunicar. Tá legal? Então, quando a gente olha o ser humano, a gente pensa assim, um fala inglês, outro fala em libras, mas todos nós, sem exceção, somos homo comunicator, né? Ou ser humano que comunica, né? Alguma das nossas principais proezas como espécie foi o desenvolvimento da linguagem, dos meios de transmitir
e registrar a nossa comunicação. Tá? Essa foi a grande virada na espécie humana. Tá? E, como é na vida comum, também usamos comunicação. Se você pensar que você acorda e até a hora que você vai deitar, você não vive sem se comunicar. Você se expressa de alguma forma, tá? E não só nas relações mais afetivas, mais próximas, mas nas relações comerciais, que são as geradoras de renda. Afinal, as ações geradoras de renda que sustentam a nossa casa. Afinal de contas, são elas que pagam os nossos boletos, né, pessoal? E no nosso negócio, no negócio que a gente faz aqui na Amway, de marketing de gente, é a mesma coisa. E olha só, pessoal, o que a gente precisa fazer no nosso negócio? Inicialmente, primeira coisa, é divulgar, é ter uma estratégia para comunicar sobre a Amway e sobre o nosso negócio. E como que a gente pode fazer isso? Tem várias formas, mas o básico é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes, deixa eu deixar um recado aqui muito importante, tá? Tudo que a gente vai fazer, todas as ações, todas as iniciativas e orientações que a gente passa nesse treinamento que você está assistindo, seja você da nossa equipe, ou de uma outra equipe, ou de qualquer outra empresa que não da Amway, lembra que tudo que a gente for falar aqui, daqui para frente, tem que ser conversado com o seu líder, tem que seguir as orientações que ele passar. E se fizer sentido para ele o que você assistiu aqui, será um prazer nosso ser uma fonte de inspiração. Mas se não for, a amizade é a mesma e a gente vai seguir. Combinado? Então vamos lá. Se inspire, tá? Olha essa imagem, olha que interessante. Uma lâmpada que traz a ideia, né? Mas ela está em rede. Então, quer dizer, uma lâmpada que acende outras lâmpadas. Mas para ela acender outras lâmpadas, ela precisa estar conectada, ela precisa estar unida. E para estar unida, ela precisa se comunicar, ela precisa se ligar, né? Ela precisa transmitir algo para que a outra lâmpada também acenda, tá? E qual que é a nossa fonte de inspiração nesse treinamento? É o que está na Amway Academy, né? A Amway Academy, na verdade, ela é uma universidade que a Amway, que é a nossa empresa de marketing multinível, nos oferece gratuitamente, tá? Então, ali você faz cursos de liderança, você faz cursos sobre produtos, você faz cursos sobre desenvolvimento humano, mas ali que está a inspiração para o nosso treinamento, tá? E aqui também os vídeos da nossa equipe, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui, apesar de já ter alguns anos, né? Ele é muito inspirador, por quê? Porque ele mostra que ações estruturadas, planejadas, dão resultado, tá? Então, também é uma fonte de inspiração os vídeos que a gente tem na nossa equipe, tá? Outra fonte de inspiração são os eventos, né? Então, por exemplo, já no próximo final de semana agora, a gente vai ter um evento em Guarulhos, um seminário. Logo mais, ano que vem, nós vamos ter a convenção e toda semana, seja na segunda, na terça, aqui na quinta-feira, nós também temos eventos da nossa equipe, né? Mas por que se comunicar, então, né? Pô, você se lembra que eu falei que comunicar é um dos básicos? Então, vamos aqui explicar quais são os básicos do nosso negócio, tá? O primeiro básico do nosso negócio, pessoal, é trocar de mercado, tá? Não é justo, não é realista você começar um negócio e você não usar o seu negócio para si mesmo. Então, por exemplo, você abriu uma loja que vende refrigerante. Não compensa você comprar na loja do lado. Ou se a sua loja é uma cafeteria, você beber café em outro lugar. Ou se você abrir uma loja de roupas, você comprar roupas em outra loja. Então, troca de mercado, compra no seu negócio, tá? O outro básico que a gente fala faça a propaganda B2B, boca a boca, um a um. Fale com pessoas, mostre essa oportunidade, fale dos produtos, fale dos resultados que você está tendo, né? E, por fim, ensine as pessoas a fazer o 1 e o 2. Ensine outras pessoas a fazer o mesmo que você, que é trocar de mercado e falar com pessoas. Esses básicos a gente chama de B1, B2 e B3, tá? Então, que é o básico 1, básico 2 e básico 3. Trocar de mercado, fazer propaganda boca a boca e ensinar a fazer o mesmo, tá? O B1 a gente chama de ação individual, só depende de você. Você fez o seu cadastro na Amway, você já está
adquirindo o conhecimento na Academy. Então, ação individual, faça a sua compra. Compre os produtos que você usa no dia a dia. O B2, a gente fala que é interação, comunicação interpessoal. Você falar com outras pessoas, tá? Por fim, fazer mentoria. No nosso negócio, mentoria, nós chamamos de P7, ou passo 7, tá? Isso, para não entrar muito em detalhe, esse negócio tem 8 passos, que a gente vai explicar em outro treinamento, e não hoje. Mas a mentoria seria o passo 7 desse negócio, tá? Mas hoje, pessoal, eu vou ficar nesse B2 aqui, tá? Onde a gente vai falar sobre comunicação interpessoal, tá? A comunicação interpessoal é uma estratégia do nosso negócio, porque é através dela que você vai falar, você vai expressar, você vai levar a informação do nosso negócio para as pessoas, tá? Então, mas para você fazer isso, pessoal, você precisa fazer o quê? Primeira coisa, logo de cara, é pegar papel e caneta, fazer uma lista. Porque a lista de nomes de pessoas que você vai falar sobre o negócio vai ser o primeiro passo para você encontrar pessoas para você falar desse negócio, para você chamar no WhatsApp, fazer uma ligação, convidar para tomar um café, fazer uma reunião em casa. É através dessa lista que você vai fazer. A lista nada mais é do que um mapa para dizer para onde você vai. Para você não sair aí falando a esmo, né? Falando com o porteiro, taxista, como se fosse um louco que chega na praça e fica fazendo barulho para as pombas. Não, você tem que chegar quietinho, aí você joga um milhinho, aí as pombas vão vindo, elas vão comendo na tua mão. Não no sentido de enganação, absolutamente, mas no sentido de que você faça o trabalho como tem que ser feito. Tem uma lista que ela vai te ajudar a organizar o teu trabalho, tá? Depois que você fez a lista, você tem que trabalhar essa lista, tá? E no nosso negócio, tanto na Academy quanto na nossa equipe, a gente tem um instrumento, uma ferramenta, que são os áudios, que vão ajudar a gente a entender como fazer o trabalho de contato com a lista. Então, por exemplo, esse áudio aqui desse grande líder, né, que é o Jim Dornan, o que é Amway e por que é Amway, vai dar para a gente a ideia do tamanho desse negócio, que está em mais de 110 países, né? Que faz mais de 8 bilhões de dólares de lucro todo ano. Então, ele vai dar essa dimensão. Por quê? Para a gente entender que a gente não está brincando com uma empresa de fundo de quintal. A gente está trabalhando com uma gigante nesse negócio. Tá? E onde eu encontro esses áudios, Alexandre? Você pode encontrar lá no YouTube, você pode encontrar eles no Spotify e também nesse aplicativo aqui de podcast chamado Evox, tá? Mas também, se você se interessar, através do WhatsApp, onde a gente pode, através de um link que você pode pedir para a pessoa que te indicou nesse treinamento, ou através também dos comentários que você vai deixar quando você assistir isso aqui na gravação, a gente pode indicar o link do WhatsApp para você também receber esses áudios, certo? Depois que você ouviu o áudio, outra ferramenta que a gente tem são os vídeos. Os vídeos também vão ajudar a gente a estar nos instruindo, nos dando informações e ferramentas para fazer melhor esse trabalho com a lista, tá? E aqui eu gostaria de recomendar esse aqui, ó, como potencializar seus ganhos, né? Do Hélio Girardia, que é um grande líder do nosso negócio, tá? Que ele dá lá um treinamento básico de como a gente pode potencializar os ganhos na Amway, tá? E aí eu deixei o QR Code, né, e o item lá, para que você entre e acesse esse vídeo, tá? Uma outra ferramenta interessante é quando você assiste um plano de uma outra pessoa. E aí, pessoal, é aquela velha história. Como que a criança aprende a andar? Ou como que uma criança aprende a falar? Ela aprende vendo outros andarem. Ela vê outros falarem. Então, ela tende a imitar. Ela vê que a função das pernas dela é ficar de pé. Então, ela vai querer se colocar de pé, ela vai cair uma, vai cair duas, vai cair 20 vezes, até que um dia ela começa a andar. A mesma coisa falar, ela começa ali fazendo alguns barulhos, alguns sons, né? Ela entende que aquele som que ela faz chama a atenção da mãe, aquele outro som chama a atenção do pai, e aí, à medida que ela vai ganhando autonomia na voz, ela vai entendendo e vai conseguindo a se expressar. Então, quando a gente ouve ou assiste um plano, a gente aprende com o outro
como falar desse negócio, tá? E aqui também eu trouxe algumas alternativas para a gente aprender a falar sobre o negócio, né? São esses 4 vídeos aqui interessantes, né? Um deles é meu, modéstia à parte, mas como que a gente aprende a mostrar o plano de negócios, tá? E, por fim, né, quando você já está mais seguro do que você está fazendo, quando você já está com mais conhecimento, convide essa pessoa, convide esse prospecto, essa pessoa que, de repente, você quer muito bem e que quer ajudar ela a sair da crise que ela está vivendo, convide ela para uma reunião, né? Se não presencial, que né, é importante a gente lembrar, o melhor é presencial, mas se ela não pode ir no presencial, a gente também tem as reuniões, né? Aqui eu deixei citado que nós temos reuniões todas terças-feiras na sala da Meganet para falar sobre o negócio, tá? E agora também na quinta-feira, na nossa rede, né? Também às 20h30, nós também temos uma reunião para falar desse negócio. Então, convide as pessoas, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe esse material também, que é bastante interessante para quem quer saber como você pode chegar rápido ao sucesso nesse negócio, tá? E um dos fatos, uma das coisas importantes que esse vídeo traz é a questão de convidar, tá? Depois que você fez essa primeira parte, né, por que Alexandre, você não está me dando nenhuma técnica de falar, de expressar? Porque, primeira coisa, você tem que buscar esse conhecimento, tá? E quando você busca esse conhecimento, se você buscar sozinho, você vai levar muito mais tempo sozinho. Então, é importante que você tenha um líder, tenha alguém que possa te ajudar nessa caminhada, tá? Porque o líder já andou o caminho que você vai andar. Então, ele sabe onde você pode tropeçar. E pode dizer, olha, vai pela direita, não vai pela esquerda, tá? E nesse negócio, a gente brinca que tem 2 formas de fazer. O seu jeito e o jeito certo, tá? E o jeito certo é fazer com um líder. Tá? E aqui, pessoal, a gente tem vários momentos que a gente pode estar encontrando com a liderança, né? A gente falou, tem lá a reunião de segunda-feira, tem as orientações presenciais, tem os cursos e treinamentos, né? E você pode falar diretamente com a liderança, tá? E aqui eu vou entrar na prática, tá? Alexandre, mas a técnica, mas como que é os 3 passos para falar bem da dicção, da oratória? Gente, não tem técnica. A melhor técnica é o famoso TBC. Você sabe o que é TBC? Márcio, você sabe o que é TBC? TBC é tira a bunda da cadeira. Quer dizer, vai lá e faça do seu jeito, porque só se aprende praticando, só se fala falando, só se ouve ouvindo. Então, pessoal, nesse negócio, comunicar, você já sabe. Porque se você não se comunicou até os 4 anos, significa que você está apto para sobreviver até os 90, porque você aprendeu todo o sistema de comunicação básico do ser humano. Se você não chegou aos 4 anos sem se comunicar, babau, você morreu. Mas se você está aqui assistindo essa live, se você está aqui assistindo esse treinamento, significa que você tem mais de 4 anos, ou seja, você sobreviveu. Você é um homo comunicator. Então, comunique-se, faça o plano. Mas o que eu preciso saber do plano? Você precisa saber dos básicos. Troque do mercado, faça propaganda boca a boca e ensine as pessoas. É só isso. É só isso. Porque se a pessoa enxergar o básico do negócio, ela faz. Se ela não conseguir enxergar o básico, não adianta vir o papa do negócio explicar, o diamante das Arábias, que tem lá o resultado, explicar que ele não vai entender. Ele vai entender através do seu olhar, da comunicação que você tem com ela. Entendeu? Então, é isso. E o nosso grande líder, que já foi há muito tempo, ele já é falecido, o Henrique Almeida, o nosso duplo diamante, ele falava que o pior plano, pessoal, é aquele que a gente não mostra. Ou seja, não se importe se você apresentar errado, se você esquecer, se você gaguejar. As pessoas não conhecem, elas conhecem aquilo que você mostrar para elas. Ou seja, vá lá e mostre. Tá? Não mostrar é o pior plano. E lembre-se, isso aqui é bastante importante. Anote isso daqui, tá? A cada contato, você fará clientes ou sócios, mas sempre você fará amigos. E, ó,
não se esqueça, comunique-se e sucesso. Valeu, Márcio. Muito bom, excelente. Eu falei para vocês, né? Falei que o Ale ia apresentar uma coisa muito boa e hoje ele estava inspirado, hein? Excelente treinamento, Ale. Excelente treinamento. Muito bom, meus parabéns. E assim, é impressionante a sincronia que a gente tem, né? Porque ele sempre fala coisas que eu vou falar depois no plano e sem planejamento nenhum, tá, gente? A gente não se comunica antes. Ele monta a apresentação dele, eu monto a apresentação, mas a gente tem um transmimento de pensação. A gente transmite os pensamentos, a gente sempre pensa igual, a gente pensa da mesma forma, então sempre sai coisa boa daí. Então vamos lá. Vamos dar E aí, sequência? pessoal, vou já passando o bastão aqui para o Márcio, que é o empresário de São Paulo, né? Já está nesse negócio já há muito mais tempo que eu, já chegou a nível de prata, já teve muito sucesso aí nesse mundo, nessa caminhada desse negócio, distribui cafés gourmet em São Paulo e está fazendo esse negócio porque, gente, não tem outra alternativa. Ou a gente faz e encontra a liberdade, ou a gente se acomoda e não pode mais reclamar, porque a gente acaba aceitando o que vem para a nossa mão. Então, já que eu, como ele, não aceita nada que vem na nossa mão, a gente vai lá e faz e busca, o Márcio vai estar aqui apresentando essa oportunidade maravilhosa, que é o negócio da Emo. E, Márcio, a sala é toda sua. Usa. Boa. Obrigado, Ale. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Falando agora, novamente, sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos agora fazer, então, a nossa apresentação do plano de negócios, tá? Vou falar agora de como que funciona a Emo e como ganhar din-din com ela, tá? Vamos lá. A inteligência artificial é uma realidade hoje, né, gente? A gente usa a inteligência artificial para tudo, praticamente, hoje, né? Eu, particularmente, escutava lá sobre negócios de chat GPT, eu falava, nossa, o que é isso, né? Eu começava a escutar. Hoje, uso o chat GPT para muita coisa. Às vezes preciso tirar alguma dúvida, preciso saber alguma coisa, corrigir um texto, ver como que está a minha apresentação, alguma coisa assim, eu jogo para o chat GPT, ele já vai lá e me ajuda a fazer as coisas, né? Então, a inteligência artificial hoje já faz parte do nosso dia a dia, assim como comunicadores como WhatsApp, redes sociais, uma série de coisas que a gente lá no começo relutava, né? Mas hoje a gente trabalha com redes sociais, a gente trabalha com WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação imensa. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando, poxa, antigamente a gente ligava para as pessoas, né? Hoje é, entre aspas, deselegante você ligar para a pessoa. A gente se comunica por WhatsApp e aí você manda para a pessoa assim: você pode falar? Para ver se a pessoa quer te atender, ou se a pessoa está desocupada, ou se ela pode atender naquele momento, enfim. Antigamente a gente ligava, se a pessoa não podia atender, tudo bem, né? Deixava recado, tudo. Hoje em dia esquece. É o WhatsApp. O WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho, né? E a inteligência artificial também. Inclusive, o WhatsApp também tem uma inteligência artificial dele também. Então, a inteligência artificial é realmente uma realidade e já faz parte do nosso dia e tem substituído até algumas profissões já, tá? Supercomputadores também. A gente ouve relatos de que na Europa já existem supercomputadores aí que estão substituindo também algumas profissões. A gente sabe disso, tá? A gente sabe que hoje tem carros autônomos, a gente sabe que hoje muitas profissões estão sumindo. Isso é uma realidade, gente. Querendo ou não, a gente tem que saber que é uma realidade, que algumas profissões vão sumir do mercado, outras ainda vão continuar, mas muitas profissões vão sair do mercado. E a nossa atividade tem muito a ver com isso, e vocês vão entender no decorrer dessa apresentação, tá? Então, eu costumo perguntar para a pessoa o seguinte: qual a sua visão de futuro? O que você pensa? Reflitam, não precisa me responder, tá? Reflitam aí com vocês, pensem, repensem, pensem de novo, não precisa responder agora, não precisa pensar agora, mas fica com isso na tua cabeça, tá? Qual é a sua visão de futuro? O que você espera do mundo, certo? O que você espera do seu futuro perante as outras pessoas, perante o mundo, perante essa realidade que a gente está vivendo hoje, tá? Aonde temos carros elétricos,
temos, como eu disse, carros autônomos, temos várias profissões que estão sumindo, que nem caixa de banco. O Alexandre, que é gerente de relacionamento, sabe muito bem. Antigamente, a gente entrava na fila do banco, né? Entrava na fila do banco, ia lá pagar conta, tinha que assinar cheque, cruzar cheque, endossar cheque. A gente tinha que fazer tudo isso, né? Alguém aqui lembra o que é cheque? Eu estou falando de uma coisa, porque assim, que eu estou entregando a minha idade, né? Porque as pessoas mais jovens não sabem nem o que é cheque. As pessoas mais jovens não sabem o que é fax. Não tem ideia do que é um fax. Fax, o que é isso? Hoje nem existe, mas não se ouve mais falar disso. É tudo print, é tudo aqui, ó, celular. iPhone, por exemplo, ele vai lá e lê um texto. Você coloca a câmera, ele lê um texto e copia o texto para você. Você não precisa nem fazer nada. Entendeu? Então, o mundo está evoluindo cada vez mais, gente. A gente precisa realmente se adaptar e se conectar com essa nova realidade. Certo? Antes da gente começar, eu vou me apresentar aqui, tá? Como o Ale falou, eu sou Márcio Gulo, eu moro aqui em São Paulo, nascido e criado aqui em São Paulo, formado em publicidade e propaganda, certo? Já trabalhei no departamento de marketing de uma locadora, muitos anos atrás. Locadora, hein, gente? Tem gente aqui que não vai nem saber o que é uma locadora. Locadora, para quem não conhece, tá? Locadora era um espaço onde a gente alugava filmes em fita VHS. A gente usava videocassete, que muitas pessoas não devem nem saber, nem ter ideia do que é videocassete. Os mais jovens aí, a geração Z, geração Y, não tem a mínima ideia do que é isso. Eu falo videocassete, a pessoa vai dar risada, falar, oi, o que é isso aí? Você está me xingando? Né? Já fui corretor de imóveis, tá? Durante um tempo, trabalhei em imobiliária, tudo tal, mas não foi a minha praia, não gostei muito, mas valeu como experiência. Tudo é válido como experiência, certo? Já tive um mercadinho também, um mini mercado, que acabou sendo engolido por essas lojas de conveniência, mercadinhos que tem hoje. Na época era o Dia, né? Hoje o Dia já não está mais aí com tanta força. Quem está com bastante força agora é a tal da Oxxo, e assim vai indo, né? O mundo vai dando voltas e as coisas vão evoluindo, certo? Já tive um restaurante também. Durante um tempo tive um restaurante, mas infelizmente, por falta de planejamento, a gente acabou não dando certo. E aí, nessa época do restaurante, tá? Quando eu estava em crise no restaurante, tive que mandar funcionário embora, tive que fechar o restaurante, tive que vender os equipamentos, tentei passar o ponto, não consegui tudo, foi que eu conheci a Amway. Por quê? Porque muitas pessoas que eram empresários da Amway e funcionários da loja na época que tinha, era ao lado do meu restaurante, almoçavam no meu restaurante e gostavam muito da comida e faziam reuniões lá também. E aí eu já tinha ouvido falar de Amway, tá? Já tinha ouvido falar de Amway há muitos e muitos, muitos anos atrás, mas não tinha a mínima ideia do que se tratava a Amway, tá? Aí eu tive curiosidade e perguntei para uma pessoa o que era a Amway, como que funcionava a Amway, e ela me respondeu o seguinte: eu sou gerente da loja, que na época ele tinha loja onde tinha os produtos, tipo um supermercado, onde você ia lá, colocava no carrinho, comprava, passava no caixa e maravilha. Hoje não é mais assim. Outra coisa que evoluiu. Hoje a gente faz compra pela internet. Aí vai ter centros de distribuição espalhados pelo Brasil, e aí você faz seu pedido, ela direciona para o centro de distribuição, e o centro de distribuição sai direto de lá para entregar para você através de uma transportadora, certo? Mas então, aí a pessoa falou assim: eu sou gerente da loja, eu não sei te explicar como que funciona o negócio em si, tá? Mas você conhece alguém, você já conheceu alguém, já conversou com alguém sobre isso? Eu falei, ó, tem uma pessoa assim, assim, assado, que eu vejo aí nas redes sociais, eu vejo que ele é bem ativo, tudo, tá? Falei, beleza, me dá o seu contato que eu vou pôr você em contato com ele, que é o Hélio Queradia, que o Alexandre falou da apresentação dele anterior. O Hélio Queradia foi a pessoa que me apresentou essa oportunidade. Na época que ele me apresentou, eu tinha a mente muito fechada. Então, enquanto ele me apresentava, eu só ficava pensando assim, a que horas que vai chegar um momento que ele vai falar assim, para começar, você tem que investir X mil reais, né? E eu pensando que ia ter que investir uma fortuna. Ele veio para mim e falou assim, para começar, você tem que investir 50 reais. Eu falei, oi? Ele falou 50 reais. Só que eu estava tão mal na época, mas tão mal, gente, que eu virei para ele e falei assim, cara, não tenho 50 reais hoje aqui para te pagar, mas eu quero fazer parte desse negócio, eu quero entender sobre isso, porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou fechando meu restaurante, vou ficar sem nenhuma atividade. E eu preciso pagar as contas, não posso ficar sem fazer nada.
Aí ele virou para mim e falou assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, como eu estava fechando, ainda estava servindo o almoço, ele falou, vamos fazer uma permuta para um almoço, eu venho almoçar aqui? Eu falei, ok, vem almoçar aqui então. Aí ele foi almoçar lá junto com outro amigo, uma outra pessoa que fazia parte do negócio, que hoje já não está mais no negócio, e foi assim que começou a minha história dentro da Amway, tá? E nas horas vagas, eu gosto muito de fazer a minha terapia, que é o quê? Pedalar. Adoro pedalar, gente, adoro. É uma terapia para mim, é muito gostoso. Como o Alexandre falou, ontem foi meu aniversário. A primeira coisa que eu fiz foi acordar cedo, pegar minha bike e pedalar. Porque eu queria muito pedalar ontem, eu queria muito comemorar o meu aniversário fazendo o que eu gosto. Lógico que eu fiz outras coisas durante o dia, mas a primeira coisa que eu fiz foi a minha terapia diária, que é pedalar. Adoro ciclismo. É uma atividade que exige muita concentração, exige muito foco e me ajuda algumas vezes a refletir e ter algumas ideias para poder trabalhar o meu negócio, certo? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar de um negócio que é a Amway, como eu já falei para vocês, certo? Que fatura aproximadamente 8,8 bilhões de dólares por ano, mundialmente falando isso, tá? Esse é o último número que a gente tem de faturamento. Está presente hoje em mais de 110 países, certo? Líder no seu segmento, que é o segmento de vendas diretas e marketing multinível. Inclusive, para reforçar aqui, o marketing multinível é uma categoria que apenas a Amway tem. É patenteado isso. Ninguém pode fazer igual a Amway. Existem maneiras parecidas de trabalhar, mas nenhuma delas é o verdadeiro multinível, ok? Agora, imagina você começar esse negócio, tá? Você ser sócio de uma empresa dessas, começando com apenas R$ 220, gente. Você vai achar que eu tô louco, né? Você vai falar, como assim? Começar com R$ 220? Eu também pensei que eu tava louco na época que o Hélio virou para mim e falou que era R$ 50 na época, só que na época não tinha produto. Hoje tem produto e depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas na época era um pedaço de papel, um contrato, e vinham algumas folhas, algumas fichas, umas folhas, uns folders, né? Explicando sobre negócio, estratégias, mostrando o plano de negócios, tudo tal. Tinha toda uma cartilha, vamos dizer assim, que era para você estudar, todo um material para você estudar dentro de uma pastinha. Esse era o kit de associação na minha época. Hoje nós temos o kit com produtos para que você já comece usando os produtos e comece conhecendo esses produtos para usar na sua casa e divulgar para as pessoas, ok? Mas vamos imaginar o seguinte cenário para que vocês consigam entender aonde eu quero chegar. Todo mundo aqui na sala toma banho, certo? E usa o quê? Shampoo, sabonete, condicionador, sei lá, enfim. Usa óleo de banho, enfim, usa produtos, certo? Vamos resumir. Vocês usam produtos para tomar banho, ok? E para escovar os dentes? Vocês também escovam os dentes, escovam? E aí vocês têm que usar creme dental, vocês têm que usar fio dental, enxaguante bucal, a própria escova dental, não é verdade? A gente tem que usar. Lavar roupa, também usamos produto. Usamos aí sabão, alvejante, tira-mancha, amaciante, não é verdade? Temos que usar. E para limpar a casa? A gente limpa a casa como? Com água? Não. A gente também usa produto, usa ali multiuso, desinfetante, rodo, vassoura, pano, entre outras coisas, certo? Cuidar da saúde, a gente cuida. Sim, hoje principalmente a gente cuida. Faz esporte, que nem eu falei agora, que eu sou ciclista e também faço academia. Então a gente cuida da saúde. Para cuidar da saúde, que a gente precisa suplementos, precisa o quê? Produtos. Claro, precisa consultar um médico, ver que tipo de suplemento que você pode usar, o que você pode tomar, tudo, porque às vezes você pode estar tomando um suplemento que vai te dar excesso de alguma coisa e vai faltar outra coisa. Então é legal você sempre se consultar com o médico antes de começar a se suplementar, antes de começar a cuidar da sua saúde. Esporte é a mesma coisa, procure um profissional da área que hoje também já está sendo substituído pela inteligência artificial. Se você quer ir para uma academia, às vezes na academia você não quer ter um instrutor, você não quer ter personal nem nada, você vai no chat GPT e fala assim, olha, monta para mim um treino assim, assim, assado, eu tenho tantos anos, eu peso tanto, tenho tanto de altura, eu faço esporte, eu não faço esporte, tenho vida sedentária, eu não tenho, enfim. Você passa todas as informações, o chat GPT vai lá, monta uma planilha para você, pergunta quantas vezes por dia você quer treinar, quantas vezes por semana, desculpa, você quer treinar, e já monta uma planilha para você. Então é mais uma
profissão que também já em breve vai sumir do mercado. Mas você vai continuar cuidando da sua saúde, certo? E cuidando da sua beleza também. E o que você precisa para tudo isso? Produtos, ok? Legal. Você compra isso tudo no mercado, ok? E você sabe fazer propaganda boca a boca, né, Alex? A gente já faz no dia a dia, não faz? A gente faz propaganda boca a boca. A gente já costuma comentar sobre as coisas no dia a dia, sobre algum produto que você usou que você gostou, sobre algum lugar que você foi comer, por exemplo, que você gostou bastante, sobre, sei lá, uma peça de teatro, um filme, qualquer coisa que você gostou, você automaticamente compartilha com as pessoas. Perguntando ou não a pessoa. Às vezes, numa roda de conversa, você está fazendo uma propaganda boca a boca. Você comenta, nossa, fui assistir um filme a semana passada. Você já assistiu o filme e tal? Não, não assisti. Nossa, assisti um filme. Você não tem ideia, esse filme era muito legal. Ele falava disso, dá um spoiler sobre o filme. Ah, mas onde que você assistiu? Assisti no cinema tal, naquela rede famosa de cinema. Ah, é? Nossa, legal. Ó, aproveita, vai estar o dia que tem promoção lá que você paga meia entrada. Você está fazendo uma propaganda boca a boca, só que você não está ganhando nada para isso. E tá tudo bem, porque a gente já está acostumado. Acho que talvez até sou estranho para algumas pessoas, falam assim, ganhar para fazer propaganda boca a boca? Pois é disso que eu vou falar hoje. Se você sabe fazer propaganda boca a boca, você sabe falar, você sabe divulgar para outras pessoas, certo? E essas outras pessoas sabem divulgar para outras pessoas também, que também sabem divulgar para outras e para outras e para outras, e assim sucessivamente, sem fim, certo? Alguém aqui na sala gosta de ganhar dinheiro? Alguém aqui na sala está precisando ganhar mais do que ganha hoje? Mesmo que não esteja, o que você acharia de ter uma segunda fonte de renda para poder te garantir que se amanhã ou depois você perder a sua principal fonte de renda, você tenha para onde recorrer, que não seja um seguro-desemprego, que não seja uma previdência, que não seja nada disso, certo? Uma aposentadoria, né, no caso, tá? Você gostaria de ter uma segunda fonte de renda que não influenciasse e que não atrapalhasse a sua renda principal, o seu trabalho principal? Não seria interessante? E se eu te disser que, além de dinheiro, essa segunda fonte de renda pode te dar também viagens, mas assim, viagens as mais tops que você possa imaginar na sua vida, certo? Por exemplo, aqui, para esse resort, Xcaret, lá no México, é a próxima viagem que essa empresa está pagando para nós, caso a gente atinja uma meta. Atingir uma meta, automaticamente você já está ganhando viagem. Não é sorteio, você não tem que pagar nada, não tem pegadinha nenhuma, nada disso. Atingiu a meta, pronto, você ganha a viagem. De graça, com todos os passeios inclusos, todas as refeições inclusas, um quarto exclusivo para você, se você for um casal, um quarto para o casal, entendeu? E todo esse paraíso aqui à sua disposição para você poder passar ali 4 a 5 dias curtindo esse paraíso o dia inteiro. Não é bacana? Então, vamos lá entender como é que funciona isso. Como eu disse para vocês, a gente usa produtos para o nosso dia a dia. E esses produtos a gente compra, chamando aqui genericamente de uma loja 1, que seria o supermercado, loja de conveniência, mercearia, enfim, tá? A loja que a gente está acostumado a comprar, o mercado que a gente está acostumado a comprar. Como que ele funciona? A gente já sabe como é que ele funciona. Tem um fabricante que fabrica um produto, aí ele passa para um distribuidor, aí o distribuidor passa para um atacadista, algumas vezes você compra do atacadista, mas na maioria das vezes você vai comprar de um varejista, que é o supermercado, certo? Você vai estar lá fazendo suas compras dele. Em toda essa cadeia, a gente já conhece, a gente já sabe como é que funciona, então toda essa cadeia tem ali custos fixos e variáveis saindo desde o fabricante até chegar em você, ok? Tem impostos, e cada dia mais impostos, folha de pagamento, lucro, e tem que ter, obviamente, ninguém trabalha de graça, certo? A gente trabalha para ganhar. Ai, Márcio, você ganha em cima das pessoas? Ganho. Ganho fazendo venda de produtos para as pessoas, eu ganho. E ganho também sobre faturamento, vocês vão entender aqui depois. Publicidade, o que é publicidade? Propaganda. É a propaganda que é feita na televisão. Os artistas, tudo que eles contatam, eles pagam milhões por segundos na televisão, nessas redes famosas de televisão, para fazer comercial e promover o produto. Eles têm que fazer muito comercial para divulgar o produto deles, certo? E aí, cada vez fica mais caro. Então, o produto sai lá da loja, por exemplo, vamos dizer,
sai lá da fábrica a R$ 10 e chega na sua mão por 100, no mínimo, tá? Mais ou menos por aí. Porque ele passou por toda essa cadeia e está tudo bem. A gente já está acostumado, a gente já sabe há muito tempo que funciona dessa forma, tá? Mas aí eu te pergunto, você ganha alguma coisa por isso? Aí você vai olhar para mim e falar assim, ganho? Oi? Como assim ganhar alguma coisa? Sim, você ganha alguma coisa? Ganha. Você ganha um obrigado e um volte sempre, não é? E algumas redes ainda cobram sacolinha. Mas está tudo bem. Ok. Mas aí, onde você quer chegar com isso, Márcio? Eu quero chegar na proposta que eu tenho para fazer hoje para vocês, que é mudar para a loja 2, onde você vai comprar diretamente da fábrica, ou seja, você vai ser o distribuidor, o atacadista, o varejista. Com isso, você vai ter um custo menor no produto, certo? Essa empresa não faz divulgação na televisão, nem rádio, nem nada, não faz as grandes mídias. Você vai ser o responsável por fazer propaganda dessa empresa, desses produtos, ok? E ela vai te pagar para isso. E ela é a Amway, que eu estou falando aqui desde o começo. Já até falei para vocês lá no comecinho, que quando eu conheci a Amway, contei minha história, certo? Então, essa empresa Amway, e ela vai te dar, sim, alguma coisa. Ela vai te dar dinheiro, conforme eu estava falando aqui para vocês. Ela vai te dar viagens, conforme eu mostrei no slide anterior, certo? E ela vai te dar reconhecimento, além de economia no celular, porque você vai usar produtos altamente concentrados, orgânicos, veganos, biodegradáveis, certo? E não todos são veganos, tá? Mas a maioria dos produtos ali é vegano, todos eles são orgânicos, certo? E alguns biodegradáveis também. Você vai gerar uma economia aí tranquilo de no mínimo 50% na sua casa usando esses produtos de altíssima qualidade. Vai transformar o seu lar num lar ecológico e ainda vai contribuir com a melhora do meio ambiente e da sua qualidade de vida. Porque muitas vezes as pessoas acabam de fazer limpeza na casa, por exemplo, estão exaustas, estão super cansadas. Sabe por quê? Produto químico. Você fica inalando água sanitária, desinfetante, tudo isso, aquilo lá entra no teu organismo e te faz sentir aquele cansaço, que aquilo é a química que entrando no seu corpo e fazendo você ficar ali, cansado. Quando você acaba de fazer uma limpeza com os nossos produtos, você acaba ali com o pé nas costas, você fala, opa, faço mais, limpo mais 10 casas, brincadeira, né? Mas você acaba bem, você acaba bem melhor, você termina bem melhor a sua limpeza, fica bem menos cansado, ok? Mas ok, e quem é a Amway, Márcio? A Amway, para quem não conhece, é uma empresa aí com quase 70 anos no mercado, fundada em 1959 por dois amigos. Eles lançaram um produto no fundo do quintal deles, começaram com esse produto, que é o produto mais antigo que a gente tem na nossa empresa, certo? Desde lá de 1959, um produto biodegradável. Lá em Ada, Michigan, eles começaram a fazer esse negócio, certo? E começaram a fazer essa forma de distribuição do produto, essa forma diferenciada de distribuir o produto, conforme eu falei agora anteriormente, certo? Hoje, como eu disse, ela está presente em mais de 110 países, ok? Ela é líder no seu segmento, como eu disse. Para vocês comprovarem isso, eu deixo aqui a dica de vocês acessarem o site da ABEVD. E o que é a ABEVD, Márcio? Associação Brasileira das Empresas de Vendas Direta. Tá, mas o que é isso? Isso é o órgão que regulamenta a nossa atividade. Quando você é advogado, você tem o quê? A OAB, que regulamenta a atividade. Quando você é arquiteto, você tem o quê? O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Quando você é médico, você tem ali o CREMESP, né? E assim sucessivamente. Quando você é corretor de imóveis, você tem o CRESSE, e assim vai indo. Então, a BVD é o órgão que regulamenta a nossa atividade. Então, todas as empresas que você entrar lá no site da ABVD, e não é qualquer empresa que entra, tá? Todas as empresas que você vir no site, você pode ter certeza de que é uma empresa legal, moral e ética. Você pode ficar sossegado que ninguém vai passar a perna em você, tá? É realmente uma empresa séria. E a Amway faz parte da ABVD e, inclusive, recentemente, na nossa convenção, né, que a gente tem duas convenções por ano. Na nossa convenção, a gente teve uma palestra excelente com a diretora-geral da ABVD, que foi até lá, Adriana Coloca, que foi até lá fazer uma palestra, explicar um pouquinho para a gente mais sobre como está o mercado, falar um pouco mais da ABVD e tudo mais, foi muito interessante, tá? E como eu disse, trabalhamos aí com produtos orgânicos altamente concentrados, alguns veganos, biodegradáveis, que te geram muita economia, ok?
Agora, imagine o seguinte, falando em termos de dinheiro, só uma forma de você ganhar, tá? Existem diversas maneiras de você ganhar dinheiro com a Amway. Mas uma das formas é você gerando faturamento com a sua rede, certo? Por que eu falo rede? Porque para você faturar 70 mil reais com os nossos produtos, é possível? É, mas é difícil, tá? Agora, se você tiver uma rede, tá? Você contatou 3 pessoas, essas 3 pessoas contatam mais 3 pessoas, que contatam mais 3, mais 3, mais 3, assim sucessivamente, uma hora você vai ver, você vai estar com 100 pessoas ali trabalhando junto com você. Se essas 100 pessoas consumirem R$ 800 por mês, o que não é tão difícil hoje em dia, de produtos, isso vai te gerar, desculpa, se elas consumirem R$ 700 de produtos no mês, isso vai te gerar R$ 70 mil de faturamento. E esses R$ 70 mil vão te gerar um retorno de aproximadamente R$ 8 mil. E se você fizer isso durante 12 meses, você ganha aquela viagem que eu falei para vocês, tá? Lógico que tem algumas regrinhas, né, que eu não vou ficar detalhando aqui, mas basicamente é isso, tá? E nesse meio do caminho, você gerando esse faturamento e você fazendo isso por 12 meses, você vai ter mais bônus de consistência, você vai ter bônus de bronze, de vários outros incentivos que a empresa oferece para você e que você pode ganhar. Então, você não vai ficar só nesses R$ 8 mil. Ao final do ano, né, ao final dos 12 meses, você vai ter ganhado uma grana imensa. Você vai ter ganhado aí, vai por baixo, em torno de 150, 180 mil reais por baixo, tá? Por baixo. Dá muito mais do que isso, dependendo da configuração da tua rede e do teu desempenho, tá? Resumindo, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, trocar de loja. Por quê? Bem disse o Alexandre Manzano no treinamento dele. O que adianta você ter uma loja que vende refrigerante e você comprar refrigerante do vizinho? O que adianta você ter uma padaria e você comprar pão na padaria do vizinho? Então, se você tem a sua loja, compre produtos da sua loja. Para quê? Para você conhecer os produtos. Para quê? Para você fazer propaganda boca a boca, divulgar para as pessoas, para você ter experiência e propriedade para falar, mais do que ter experiência, propriedade para falar do produto. Porque você tem que saber sobre o seu produto na ponta da língua. Ah, Márcio, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, vai estudando aos poucos e conforme você vai usando, você vai vendo para que serve aquele produto e automaticamente você vai acabar falando. Eu hoje já sei milhões de funções que o nosso multiuso tem, por exemplo, porque eu uso ele. Eu uso ele para diversas coisas, então eu posso dizer com propriedade que, por exemplo, eu limpo a minha bicicleta com o nosso multiuso. Eu limpo ela com o nosso, fiz uma limpeza hoje de manhã, inclusive, uma lavagem a seco, porque ontem eu peguei chuva, quando eu fui pedalar, num dos trechos que eu estava, choveu, e sujou minha bicicleta. Eu queria pedalar hoje, eu fui lá e lavei a bicicleta. Então, rapidamente fiz uma lavagem a seco. Então, troque de loja, faça propaganda boca a boca, que nem eu já falei para vocês, e ganhe dinheiro em viagens. Interessante, não é? E simples, não é verdade? Gostou? Legal. Então, lembra que eu falei lá dos R$ 220 do kit inicial? Tá aqui, ó. Esse é o nosso kit inicial. Ele é um kit que já vem com um multivitamínico, totalmente orgânico, que vai te fazer muito bem, vai te dar disposição, vai aumentar a tua imunidade, vai te ajudar para não cair mais cabelo, vai te ajudar no fortalecimento da tua unha. Ele tem uma série de vantagens, tá? Ele é, na verdade, como se fosse um alimento compactado, que ele contém todas as cores, todos os fitonutrientes, todos os minerais que a gente precisa consumir no dia e que a gente não consegue encontrar, por mais que ele se alimente bem, a gente não consegue encontrar nos alimentos, ok? Por quê? Porque tem agrotóxico, e o nosso não tem agrotóxico, o nosso é zero agrotóxico, tá? Vem o hidratante corporal, um creme dental e o nosso multiuso que eu acabei de falar. Todos esses produtos, eles custariam bem mais caros, mas para o kit inicial, para a pessoa poder começar a trabalhar, eles estão fazendo sempre essa condição especial, com esse desconto extra, certo? Que está sendo por 220, muito barato, muito fácil de você começar o seu negócio e ter aí produtos já para você poder usar e compartilhar a sua experiência com as pessoas, certo? Então, só para vocês saberem, o marketing de rede, né, ou multinível, ou marketing de relacionamento, como queiram chamar, é o mercado que mais cresce no mundo. Pode se informar, pode pesquisar, vocês vão ver que realmente é um mercado que está crescendo, inclusive algumas empresas do ramo tradicional estão começando a trabalhar com um sistema de distribuição bem parecido com o multinível,
que eu já disse e reforço, é um sistema patenteado da própria Amway. Dúvidas? Nos vemos nas praias do mundo e agora no nosso cafezinho virtual, que vai começar agora, certo? Onde nós vamos esclarecer as dúvidas caso vocês tenham, ok? E é isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que Ah, não, a Ale está aqui. Eu ia falar, acho que o Ale caiu, mas o Ale está aqui. O Ale está por aí. Achei que tinha caído a conexão dele, que às vezes a gente sabe, né? É imprevisível. Às vezes você está lá, de repente, pum, cai a conexão do nada, né? Uma coisa de louco, mas tudo bem. Hoje mesmo, ainda bem que eu tenho a conexão da minha mãe, porque a minha conexão não está funcionando. E eles vieram aqui e me deram a excelente notícia de que é um problema na rede externa, não é aqui dentro, e aí eles vão arrumar, mas eles não sabem me dizer quando. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo ótimo. Mais uma informação importante. O que é mais valioso, a lâmpada ou a rede elétrica? Né? No caso, o computador ou a rede de internet? Né? Nada mais poderoso do que fazer um negócio em rede. Sensacional a explicação, Márcio. E assim, o que fica mais fácil de entender é que todo mundo usa produtos todos os dias. E a não ser que você more no meio de uma comunidade hippie, onde você não use produto nenhum, você vai ter que comprar produto todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Então, por que não comprar de um negócio que é seu, que vai gerar dinheiro e viagens? Né? Sensacional. E o interessante desse negócio é que ele é revolucionário por ser simples, né? Porque há 60 anos, 65, não, 66 anos atrás, ele foi estruturado dessa forma. E por ser simples, ele é tão eficiente e tão verdadeiro. Ele funciona até hoje porque é isso, né? Todo mundo precisa consumir produto, né? A gente pensa em inteligência artificial, né, Márcio, que vai substituir o advogado, o bancário, o distribuidor, tal, mas ninguém vai substituir produto que você usa na sua casa. Exatamente. Não é? Só vai mudar o jeito de você comprar. E na pandemia, a gente comprou muita coisa pela internet, a gente não ia no mercado. Né? Então é só continuar. Excelente, parabéns. Na pandemia, foi onde eu comecei a me adaptar e a viver essa realidade do mundo digital, porque até então eu não focava tanto no digital, porque eu nunca fui muito do digital, eu sempre fui mais do, né, de estar ali, da conversa cara a cara, entendeu? Eu sempre gosto de encontrar, ainda faço isso, tá? Gosto de encontrar as pessoas, tudo, mas o alcance da rede é muito maior. O alcance de um Google Meet aqui, por exemplo, é muito maior. Você consegue alcançar o mundo inteiro. E presencialmente não. Presencialmente já é mais difícil. Você tem uma limitação, né? Você não vai, por exemplo, viajar até os Estados Unidos só para mostrar o plano para uma pessoa e voltar para o Brasil. Não. Você usa essa ferramenta. Então, durante a pandemia foi onde eu aprendi realmente a começar a trabalhar com o digital e foi onde eu lancei o meu canal, inclusive, do YouTube, que eu não tinha. Eu não tinha canal do YouTube, não fazia vídeo, não fazia nada. Aí eu peguei e lancei o meu canal, comecei a fazer uma série de vídeos compartilhando o meu conhecimento. Então isso foi muito interessante também, né? E realmente, a pandemia acabou desenvolvendo esse lado das pessoas para começar a trabalhar com a parte digital e cada dia mais está crescendo isso, né? Sensacional, parabéns. Eu acho que estamos no caminho certo. E quem estiver assistindo, bora conversar com o Márcio, bora conversar comigo. A gente está à disposição para ensinar como que você também pode fazer esse negócio e ter resultados fantásticos com a Amway.